No capítulo 13 de Romanos, a Bíblia nos fala do princípio elementar da autoridade legítima, quando diz que a autoridade opera para o bem daqueles que fazem o bem e, portanto, deve ser temida, respeitada. Pela história, ninguém foi mais respeitador das verdadeiras autoridades mais do que os cristãos. Mas, por outro lado, pela história, ninguém soube reconhecer, identificar melhor que os verdadeiros cristãos quando uma autoridade havia perdido a sua legitimidade como tal. Os cristãos verdadeiros ao longo da história foram instrumentos de Deus, foram usados por Deus em oração e em ação para que as falsas autoridades que passaram a operar a serviço dos perversos caíssem, fossem destituídas. O que nós vimos ontem aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, foi exatamente isso, o esvaziamento desse princípio elementar, que é operar para o bem das pessoas de bem, quando o Supremo Tribunal Federal operou a favor de um dos maiores marginais que existe, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e vai beneficiar de tabela todos os outros marginais que estão presos em condenação de segunda instância, sairão das cadeias para aterrorizar o já aterrorizado povo brasileiro. Então, a população brasileira, ela deve se mobilizar, ela deve cercar essas três casas, o Congresso, o Palácio do Planalto, o Supremo, pacificamente deve fazer e exigir que as Forças Armadas cumpram o seu papel previsto na Constituição quando o caos prevalece, esvaziando essas casas, instituindo autoridades que estejam dentro desse princípio, operar para o bem das pessoas de bem, porque está aí, o Supremo Tribunal Federal, sem nenhum receio por parte dos seus ministros, operando para satisfazer os caprichos de criminosos, de pessoas que operam o mal. Então, a sociedade brasileira precisa se levantar pacificamente, cercar essas três casas, exigir que as Forças Armadas cumpram o seu papel de esvaziar essas três casas e instituir autoridades que estejam dentro desse princípio básico, fundamental, elementar, operar a favor daqueles que operam o bem. Se você ama a sua família, se você ama o nosso país, se você tem interesse na segurança da nossa nação tão ameaçada pelos gestos da Suprema Corte, do Congresso e do Palácio do Planalto, compartilhe esse vídeo. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus nos abençoe.